Então, muito bom dia a todos. Já temos quórum e já temos o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Diretora-Geral. E então vamos começar a nossa reunião, dando eu a palavra ao Sr. Coordenador do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado José Moura Soeiro, para a apresentação do requerimento. O Sr. Deputado tem 10 minutos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Diretora-Geral da DGERT, agradecer a presença e situar o debate e esta audição que hoje fazemos e o requerimento que o Bloco de Esquerda fez para ouvi-los. Em 2018, a associação que representa os animadores socioculturais, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, a APDASC, fez uma petição que dinamizou uma petição que foi entregue em 2019 aqui no Parlamento, na Assembleia da República. E essa petição desencadeou um processo de audições e também a intervenção legislativa, neste caso do Bloco de Esquerda, que apresentou, quando a petição foi agendada, que apresentou um projeto de lei para regulamentar esta profissão e para que fosse aprovado um estatuto profissional da animação sociocultural em Portugal. Não vou alongar-me sobre a importância desta área, sobre as décadas e décadas que existem de intervenção reconhecida, seja no âmbito cultural, educativo, social, em múltiplos contextos institucionais em que a animação sociocultural intervém, mas nós apresentámos este projeto de lei. Havia até na altura, quando foram feitas aqui as audições, houve uma simpatia declarada creio que todos os partidos, sobre a necessidade de se regular ou de se reconhecer um estatuto socioprofissional, mas depois o processo foi, de certo modo, interrompido pela invocação de uma norma, de uma lei que, na altura, ainda não, quando nós apresentámos o projeto, ainda não estava em vigor, mas que veio a estar, e que é a lei que estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de atividades profissionais e o regime aplicável à avaliação de proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso à profissão regulamentada ou regulamentar. Enfim, esta lei de 2021 prevê a exigência de uma avaliação prévia de proporcionalidade antes de nós podermos aqui, no Parlamento, definir regras de acesso a profissões ou regulamentar determinadas profissões. A urgência de um estatuto socioprofissional para a animação sociocultural, aliás, como para outras áreas, tem que ver com o facto de não estarem plenamente definidas para as associações que são empregadoras de animadores e animadoras socioculturais, para os próprios animadores socioculturais, quais são exatamente as competências que se reconhecem e que são necessárias para o exercício desta profissão. É o facto de haver nomenclaturas diversas e até exigências diferentes sobre a formação necessária para ser reconhecido como animador ou animadora sociocultural. É o facto de certas funções, por exemplo, alguém que queira ir para diretor técnico de uma instituição que tenha um protocolo com a Segurança Social para respostas sociais. Um animador sociocultural pode ir ou não pode ir? Inclui-se o animador sociocultural num técnico da área da saúde ou da área social, tal como está disposto nas regras para aceder a este tipo de cargo? A Segurança Social não clarifica e não responde. Há profissões que abrem há vagas que abrem para a animação sociocultural, podem ser preenchidos por outros profissionais, fisioterapeutas, pessoas com formação em teatro. Também não é claro. E também não é claro questões fundamentais da vida profissional das pessoas, porque existe uma enorme arbitrariedade no modo como as instituições definem os salários. Até o conteúdo funcional, por vezes, dos lugares ocupados por animadores e animadoras socioculturais, e isto mostra a necessidade e a urgência de haver um estatuto que clarifique estas questões. Agora, nós estamos com um problema que é, nós apresentámos um projeto de lei para fazermos um estatuto, mas tem vindo a ser invocado
esta lei que define o regime de acesso às profissões regulamentadas, designadamente esta exigência da avaliação prévia de proporcionalidade. Ora, nós procuramos saber o que é que era preciso para que houvesse uma avaliação prévia de proporcionalidade, porque o que a lei diz no seu artigo 10º é que incumbe à área governativa setorial a realização deste estudo. A Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural fez inúmeras tentativas de reunir com o Governo sem sucesso, pelo menos até à última vez que tivemos essa informação aqui no Parlamento. As múltiplas tentativas de reunir com o Sr. Secretário de Estado foram goradas, nunca foi marcada nenhuma reunião. Tentaram reunir com a Sra. Ministra do Trabalho, também nunca conseguiram ser ouvidas. Foram ouvidas, sim, pela DGERT. Foi a única entidade que acedeu em ouvir a Associação. Ora, a expectativa e a nossa expectativa aqui neste Parlamento, e o esclarecimento deste caso interessa não apenas para a animação sociocultural, mas para todas as outras profissões que querem ter um estatuto e querem ter uma regulamentação, é saber a quem se dirigem para fazer esse estudo. Tendo-se dirigido à DGERT terá dito à PDASC, isso foi afirmado numa audição aqui, que não era com a DGERT a realização deste estudo, que a DGERT dava um parecer sobre um estudo que teria que ser feito por alguém, sendo que esse alguém, em princípio, é o Sr. Secretário de Estado, não o Sr. Secretário de Estado pessoalmente, mas é o organismo que o Sr. Secretário de Estado tutela, presume-se, porque se é a área governativa setorial, presumimos que esteja sob a sua responsabilidade. Portanto, a DGERT diz que não faz estudo, que dá um parecer ao estudo. O Governo até hoje não fez estudo, embora tenha sido instado a fazer esse estudo pelo Parlamento e perguntado sobre qual era a opinião do Governo, e esteve inacessível para esclarecer qual era a entidade responsável. Isto coloca os animadores socioculturais numa grande incerteza sobre, afinal, como é que este processo pode avançar, mas coloca também um problema que é injustificável ao próprio Parlamento. Nós temos competência legislativa nesta área laboral, mas existe uma lei que diz que, neste caso em concreto, nós, para podermos legislar, temos que ter um estudo que não depende de nós. E quando nós tentamos perceber quem é que faz o estudo, ninguém responde. É o Governo? É o Sr. Secretário de Estado? E se o Governo nunca quiser fazer um estudo, o Parlamento fica inibido de poder legislar sobre esta matéria? Quer dizer, nós ficamos dependentes de uma vontade, de uma decisão que cabe pura e simplesmente ao Sr. Secretário de Estado? Ou a quem cabe, se não é ao Sr. Secretário de Estado? Isto é um problema e nós precisamos de esclarecer este problema para esta situação e para as outras. Uma solução extraordinária é dizer que é à própria associação que cabe encomendar um estudo a alguém. Ora, isto é uma associação voluntária que não tem, naturalmente, capacidade e vocação para fazer o estudo de proporcionalidade. A própria lei diz que incumbe a área governativa setorial, portanto, certamente a associação não faz parte da área governativa setorial da sua área de atividade. Nem faria sentido estar a associação a procurar fundos para financiar estudos que incumbem ao Governo fazer. E, portanto, nós precisamos de saber, até para podermos seguir este processo e dar sequência à nossa intervenção, eventualmente reapresentar o projeto de lei, saber qual é a intervenção que o Parlamento pode ter, precisamos de saber como é que é. O estudo foi feito ou não foi feito? Está em curso? Vai ser feito? O Sr. Secretário de Estado compromete-se que vai fazer o estudo? Se sim, em que prazo? Quando esse estudo existir, pode remetê-lo ao Parlamento para o próprio Parlamento, em função desse estudo, poder avaliar qual é a forma proporcional de regulamentar esta profissão, qual é a forma proporcional de estabelecer um estatuto profissional para os animadores socioculturais, porque nós não queremos restringir o acesso à profissão, nós não queremos ter uma regulamentação que seja desproporcionada. Naturalmente, nem creio que os animadores socioculturais queiram ir por essa via. Mas precisamos de definir aspectos básicos do funcionamento da profissão. Alguns certamente cabem no âmbito da negociação, da contratação coletiva. Aliás, tem sido feito um esforço por parte da APDASC nesse sentido, de contactar os sindicatos desta área
para, nos contratos coletivos, nomeadamente com o setor social, algumas destas matérias poderem ser definidas, mas falta aqui um estatuto socioprofissional que dê resposta a estas questões. E falta esclarecer se o Governo já fez, se está a fazer ou se vai fazer o estudo, em que termos e com que prazos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Aproveito para dar as boas-vindas ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Diretora-Geral. Parece que estavam esquecidos numa sala. Não se atrasaram, houve aqui apenas uma má comunicação em termos de horários, mas, enfim, já está tudo em ordem. E dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, para uma intervenção inicial de 10... São 20 minutos, são as repartidas 10 minutos cada. Obrigado. Muito obrigado. Muito bom dia. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado e bom dia a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. De facto, agradeço esse esclarecimento, porque, de facto, nos íamos ter atrasado, mas não foi o caso. Estávamos pacientemente aguardando na sala de Governo que nos fossem, digamos, chamar e acompanhar até aqui à Comissão, mas pronto, cá estamos e seguramente que vamos recuperar esse pequeno atraso. Começo, como disse, por cumprimentar todas as senhoras deputadas e os senhores deputados e dizer que é com todo o gosto que aqui estou na Comissão para poder corresponder, espero, à expectativa não apenas do proponente, mas também de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados, nomeadamente no esclarecimento desta questão. Eu julgo que fica claro, até da exposição que o Sr. Deputado José Soeiro acabou de fazer, que nós estamos perante 3 níveis de questões. Algumas são questões de fundo, em que podemos concordar ou divergir, já lá irei. Outras são questões de processo, onde eu acho que há genuinamente um conjunto de mal-entendidos que, da minha parte, procurarei esclarecer de acordo com aquilo que é a nossa perspectiva de qual é o modus operandi correto para fazer face a estas situações. E depois só uma parte menor, mas que foi para ficar já esclarecida, mas para que não restem dúvidas, dizer que eu, desde que sou Secretário de Estado, desde 30 de março deste ano, que não fui contactado pela Associação para ser por mim recebida. Houve reuniões no passado, ainda no âmbito do 22º Governo Constitucional, e sei que a Sra. Diretora-Geral já recebeu, mas eu não tive nenhum pedido de contacto por parte da Associação e, portanto, que não reste sobre isso nenhuma dúvida, pela simples razão que tenho por prática, sempre que me é solicitada a qualquer reunião, independentemente do tema, de receber quem, dentro das condicionantes da agenda, de receber quem o solicite. Mas pronto, essa é uma questão lateral. A questão essencial tem a ver com esta discussão em torno do estatuto profissional, neste caso do animador sociocultural, mas como o Sr. Deputado José Soeiro colocou a questão, ela não se prende exclusivamente com este objeto, mas no fundo, a pretexto, se me permitem a expressão, desta situação, uma situação que se pode colocar noutras situações futuras e por isso é bom podermos esclarecer devidamente o que está em causa. Bom, o entendimento do Governo, e vou começar se calhar pelas questões de fundo, é de que hoje o que faz sentido é termos um quadro que seja de livre acesso à esmagadora maioria das atividades profissionais. É por isso, aliás, que isso consta como um dos compromissos politicamente assumidos pelo Governo no seu programa, é de facilitar o acesso ao mundo das profissões e não de o dificultar. E a leitura que o Governo faz desta realidade e do mundo laboral de um modo geral é que, salvo situações muito específicas e que têm de ser devidamente avaliadas e ponderadas, não há nenhuma razão substantiva que assista a irmos num caminho de procurarmos replicar para problemas de hoje e do futuro soluções que são do passado e que são de uma forma de organização do trabalho que é do passado, que é de querermos regulamentar o exercício de profissões, criando obstáculos ao seu acesso
que contrariam, no nosso entendimento, antes ainda da questão da diretiva europeia, transposta para o nosso ordenamento jurídico, contrariam mesmo a nossa Constituição. Porque o primeiro princípio que temos que respeitar, obviamente, é sempre termos presente o que a Constituição nos diz, e a liberdade de escolha e o acesso à profissão é um direito fundamental e que está, por isso, salvaguardado constitucionalmente. Portanto, tem que haver razões muito ponderosas para irmos por um caminho de verificação se justifica criar uma nova profissão e regulamentá-la nos termos em que está subjacente. Ora, a forma de aferir esse interesse, do ponto de vista do Governo, não é em função do interesse dos destinatários desse próprio grupo socioprofissional. E mal estaríamos se a razão para aferir da relevância ou irrelevância, da importância ou menor importância de um grupo socioprofissional, fosse ele qual fosse se era uma profissão regulamentada ou não. Estaríamos a dar o sinal exatamente contrário. Era como se estivéssemos a dizer que tínhamos profissões de primeira, as regulamentadas, e essas, muito bem, são muito importantes, portanto vamos regulamentá-las. Todas as que não são tão importantes podem ser de livre acesso. Não é esse o espírito, seguramente, que julgo que ninguém à volta desta mesa terá e, portanto, faço a justiça de pressupor que sobre isto temos um consenso, que não é de certeza isso que está subjacente a esta lógica de querer enverdar por um caminho de regulamentação do acesso a uma profissão. E entendo que esse livre acesso tem que ser salvaguardado e tem que ser medido, como referi, não no interesse dos próprios, numa questão de se isso é mais facilitador dos seus desenvolvimentos profissionais, de carreira, se facilita mais o enquadramento em determinadas funções, se ficam melhor protegidos nos seus direitos laborais, tudo questões muito legítimas, muito aceitáveis, mas que não são aquelas que devem estar em cima da mesa quando estamos a falar de criar uma profissão regulamentada. Essas, e continuando para além do preceito constitucional, temos, obviamente, a transposição da diretiva que deu origem à Lei 2/21, que define claramente quais são os requisitos e em que circunstâncias é que se pode e deve pensar na regulamentação de uma profissão. E tem que ser em função da salvaguarda do interesse público, nomeadamente quando estão em causa questões que normalmente têm a ver com a natureza técnica muito específica de um determinado manuseamento, questões de segurança e saúde, enfim, questões que possam pôr em risco, nomeadamente, pelo mau exercício de profissionais numa determinada função, as situações para os demais cidadãos, e não numa lógica de se dignifica mais a carreira profissional da A, B ou C. E, portanto, esse é o entendimento do Governo. Dito isto, obviamente que a Assembleia da República, os grupos parlamentares e os cidadãos, nos termos que são conhecidos, podem promover as iniciativas que entendam por adequadas neste âmbito e têm todo o direito de o fazer. E depois, obviamente, seguir-se-á o processo normal. E sobre o processo, eu depois pedirei à Sra. Diretora-Geral da DGERT que o esclareça de forma cabal, mas, de qualquer forma, só apenas referir que aqui graçamos também no equívoco. Agora já não é uma questão, julgo eu, substantiva, mas uma questão de genuíno equívoco, que é o que a lei atribui ao Governo e à área setorial é quando é o Governo a ter essa iniciativa de criar um estatuto social, uma profissão regulamentada. Ou seja, se o Governo entende uma determinada área setorial, que uma determinada profissão deve ser antecedida, deve ser, digamos, essa criação dessa profissão regulamentada deve ser antecedida de um parecer que possa precisamente aferir dessa proporcionalidade. A DGERT compete, já depois desse parecer existir, desse estudo existir, emitir-se um parecer em função dessa prévia existência, se quiserem. E, portanto, se quiserem colocar isto em termos do Governo, um Ministério A, se entender que um determinado enquadramento justifica a criação de uma profissão regulamentada, tomará essa iniciativa e depois a intervenção da DGERT é apenas para verificar se esses princípios da proporcionalidade, nos termos da lei, estão ou não devidamente salvaguardados. Mas a Sra. Diretora-Geral sobre isso depois poderá esclarecer. O que significa que, neste caso, quando a iniciativa legislativa não é do Governo, mas é da Assembleia da República, o que faz sentido é acompanhar este processo com o devido estudo, para que depois a DGERT o possa, digamos, avaliar. Ou seja, eu admito que a redação da lei se preste a outra interpretação, mas é esta que tem sido seguida escrupulosamente. A lei é recente, mas desde que fizemos a transposição da diretiva. É de que a DGERT não lhe compete estar a promover nenhum estudo inicial, mas lhe compete sim pronunciar-se em função
construção de um estudo que acompanhará já essa iniciativa legislativa, tem ela origem noutra área setorial do Governo, tem ela origem na Assembleia da República. E, portanto, por isso é que falei de um equívoco. Mas sobre essa questão, eu iria pedir à Sra. Diretora-Geral que pudesse esclarecer o processo devidamente e, portanto, para já, Sra. Presidente, ficaria por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passo então a palavra à Sra. Diretora-Geral Ana Couto Tioli. Muito obrigada. Bom dia a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Dizer-vos o seguinte, que nos parece que a Lei 2 de 2021 tem uma redação muito clara, muito precisa, tirando aqui, podendo da leitura da mesma, inferir-se qual é o procedimento que subjaz aqui à regulamentação de uma profissão. De facto, há um princípio constitucional, liberdade de acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais. Peço desculpa. Ok. Portanto, há um princípio constitucional relativo à liberdade de acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais. Princípio esse que está plasmado também na Lei 2 de 2021. E, considerando esse mesmo princípio, este regime jurídico vem prever que qualquer disposição legislativa que limite o acesso à profissão regulamentada ou a regulamentar ou ao seu exercício deve ser precedida de uma avaliação da proporcionalidade. Depois, o diploma esclarece como é que é feito esta avaliação, o que é que se tem que ter em conta, como o facto de ter que ser proporcional à natureza, ao conteúdo, ao impacto das disposições legislativas, acompanhada de uma explicação que justifique as disposições, feita de forma objetiva e independente, e, de facto, as razões que podem estar subjacentes a esta escolha, em que se possa limitar este direito à escolha de uma profissão, são razões de ordem pública, segurança pública, saúde pública, imperiosas de interesse público, inerentes à própria capacidade das pessoas. Bem, na verdade, também a mesma lei vem prever aqui que haja uma avaliação da proporcionalidade e que incube às autoridades competentes referidas no artigo 51, quando estejam em causa profissões regulamentadas, e à área governativa setorial, quando estejam em causa profissões a regulamentar, sendo que, depois, o dispositivo legal continua aqui a enunciar tudo aquilo que deve ser o conteúdo da avaliação desta proporcionalidade. Bem, feito então este estudo sobre a avaliação da proporcionalidade, a avaliação da proporcionalidade, parece-me a mim que estará aqui um bocadinho dependente de quem tem a iniciativa legislativa. Senhor deputado, tem a palavra Posso? no final, para não Posso andarmos continuar? em Portanto, diálogo. Relativamente ao papel da DGERT neste processo, de facto, a DGERT vai emitir um parecer obrigatório sobre tal estudo de avaliação de proporcionalidade. Essa, sim, é a atribuição da DGERT. Nem faria sentido que a DGERT fizesse uma avaliação da proporcionalidade e depois legalmente estivesse obrigada, também ela, a emitir um parecer sobre a sua própria avaliação da proporcionalidade. Parece-nos a nós. Pronto, relativamente a esta matéria, dizer-vos ainda o seguinte. A DGERT tem no seu site todo o processo devidamente, e para que não haja dúvidas, até porque ele é um processo relativamente recente, tem todo o processo explicado no seu site, de uma forma também ela muito clara, para que não haja dúvidas, todo o procedimento, os prazos legais, e no que diz respeito, aqui em concreto, ao pedido que foi veiculado pela Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, dizer que, de facto, a DGERT teve uma reunião com a Associação, em que, de facto, tentou explicar estas matérias, e já este ano tive a oportunidade de ter um contacto telefónico com a doutora Isabel Filipe, em que também, penso que de forma clara, conseguimos fazer uma leitura da lei e perceber o papel que cada um ocupava neste processo. Pronto, é o que me apraz dizer.
estou disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Sra. Diretora-Geral. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, assim como todas as senhoras deputadas, senhores deputados, a equipa técnica, e cumprimento de uma forma muito especial o Sr. Secretário de Estado de Trabalho, Dr. Miguel Fontes, e a Sra. Diretora-Geral de Trabalho, Dra. Ana Couto de Olim. E agradeço a presença e os esclarecimentos que nos trouxeram aqui sobre o requerimento do Bloco de Esquerda sobre o Estatuto Profissional da Associação Portuguesa de Animação Sociocultural. Eu fazia aqui uma breve resenha, até também para se entender no fundo, também para afirmar que o Partido Socialista tem noção do momento que estamos aqui a viver e realmente o que nos aconteceu foi que na anterior legislatura este requerimento veio no seguimento da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, a ABDASC, ter apresentado à Assembleia da República uma petição com mais de 4.000 assinaturas, com vista a garantir o reconhecimento e a regulamentação da profissão de animador e animadora sociocultural, mas isto, como eu dizia, na anterior legislatura. O processo foi iniciado e ficou decidido por unanimidade nesta Comissão a ouvir em audição as entidades mais relevantes na apreciação da matéria. Desde logo a DGERT, que é a entidade que tem competência para a emissão do parecer para a avaliação da proporcionalidade da legislação que aprova o referido Estatuto, e, no entanto, o processo legislativo foi interrompido, como todos sabemos. Estamos numa nova legislatura, pelo que o requerimento do Bloco de Esquerda vem no intuito de retomarmos estas audições, porque estamos aqui hoje perante o Sr. Secretário de Estado e perante a Sra. Diretora-Geral. Mas, no entanto, o que interessa perceber, de facto, é quais são as razões da referida associação ao querer garantir a regulamentação da profissão de animador e de animadora sociocultural. E são principalmente duas. É a definição clara das funções do animador sociocultural e a identificação desse profissional. Pelo que, e bem, a Associação tem feito um caminho para conseguir esses objetivos, desde 2005, ano da sua formação, e ao longo do tempo tem desenvolvido um trabalho de divulgação, informação e de intercâmbio com outras entidades, através de encontros, conferências, congressos, que vieram enriquecer não só os associados, mas também todos os parceiros envolvidos e que são realmente bastantes nesta área. Pelo que percebemos, a Associação também fez contactos com a DGERT, já percebemos que foram recebidos e que tentaram acionar o mecanismo seguinte, mas, pelos vistos, ainda não conseguiram. Por isso, a primeira questão que eu colocava seria se realmente os objetivos desta Associação são estes, independentemente de termos entendido a complexidade que pode estar no livre acesso à profissão, quais serão também as estratégias, ou quais serão os passos que esta associação poderia dar, em vez de ir pelo caminho de querer o estatuto, como é que podem fazer também para assegurar aquilo que é as condições de trabalho digno para estes profissionais. Depois também gostaria de realçar que também nos é dado saber que, e já percebemos que por parte do Governo, há uma preocupação de garantir a liberdade de acesso à profissão, até em linha, como já foi dito, com as orientações e recomendações da OCDE e da Autoridade de Concorrência, mas também no sentido de impedir práticas que limitem ou dificultem o acesso às profissões regulamentadas. Neste caso concreto, Sr. Secretário de Estado, estamos a falar de uma profissão que é considerada nova, ou seja, não regulamentada. Nova no nosso país, não será noutros, mas efetivamente não está regulamentada. Qual é o entendimento do Governo face a esta nova profissão? Porque se ela tivesse nascido, se calhar, há 20 anos ou 30 atrás, já teria um outro perfil. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também sabe que, por imposição da Lei nº 2, de 2021, como já foi dito, 21 de janeiro, que sempre que se trate de regulamentar uma nova profissão, cabe à DGERT emitir a tal avaliação da proporcionalidade dessa regulamentação, cujo processo legislativo, sem a qual não poderá ser iniciado. Aquilo que eu pergunto à Sra. Diretora-Geral é qual foi a resposta que deu à Associação quando lhes disse que realmente não poderia fazer essa avaliação sem o tal estudo. Que indicação concreta lhes deu para quem é que deveria realmente fazer o estudo? Também percebemos que essa avaliação prévia na lei está um bocadinho difusa, porque o que diz é que pertence à área governativa. Ora, nós sabemos que neste momento estamos a falar do Ministério do Trabalho, da Segurança Social e Inclusão diretamente, mas também estamos a falar do setor da educação, cultura,
património, história, desenvolvimento comunitário, etc. Ou seja, na opinião da Sra. Diretora-Geral e do Sr. Secretário de Estado, quem seriam as entidades, ou qual seria, no fundo, o modelo a adotar para a elaboração deste estudo, uma vez que estamos a falar de várias áreas governativas e de vários setores, efetivamente, de serviços e no terreno. De seguida, também de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem realmente um apreço muito grande pelas questões de empregabilidade e, sobretudo, áreas de valor imensurável para o trabalho com as populações mais frágeis, como é a animação sociocultural. Neste caso, estamos a falar de crianças, jovens, muitos deles em perigo e em risco, pessoas deficientes, idosos, sobretudo os residentes em lares, mas também os que frequentam centros de dia, centros de noite ou que usam centros comunitários. Estamos a falar de doentes, muitos debilitados, isolados e em situações terminais, cuja intervenção de profissionais dedicados e empenhados são determinantes para a sua qualidade de vida e bem-estar. Também referir de igualdade, com a mesma igualdade de preocupação, a qualidade do trabalho e o livre acesso, como já foi referido, às profissões que estejam em linha com as orientações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, de forma a uniformizar regras e condutas que previnam problemas económicos e sociais entre todos os países membros e que são tão importantes, quer para o equilíbrio do mundo das boas condições de trabalho, quer para fazer cumprir os direitos humanos, por exemplo, no que diz respeito à migração, mas também a igualdade de direitos e liberdades e garantias para todas e todos os trabalhadoras e trabalhadores de todos os países que estão nesta organização. Por isso, desta forma, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está disponível para continuar a ouvir as entidades necessárias sobre o Estatuto Profissional da Animação Sociocultural, mas questiona a Sra. Secretária de Estado do Trabalho, a Dr. Miguel Fontes, e a Sra. Diretora-Geral do Emprego, a Dra. Ana Couto Olim, sobre o que realmente está estipulado na Lei nº 9 de 2009 e na Lei nº 2 de 2021, em relação aos espaços que devem ser dados para que esta associação tenha não o estatuto, mas possivelmente o estatuto, mas que tenha, sobretudo, também o problema resolvido daquilo que é o acesso a ter uma profissão digna e que realmente, no objetivo final, os utentes e todas as pessoas que são, no fundo, que usufruem destes profissionais e de todo o serviço que esses profissionais fazem, que seja realmente também um bom serviço, com profissionais realizados, que se sintam realmente que estão a ser bem remunerados, que tenham segurança no seu trabalho e que as instituições também, que muitas vezes são elas próprias que não têm as condições ideais para dar o trabalho digno aos profissionais, também poderiam certamente ter aqui uma ação mais concreta, sabendo qual é o lugar que estes profissionais ocupam, quais são as suas funções, a sua remuneração e, para terminar, também umas orientações que são importantes para a parte da formação e da educação em primeira linha, porque sabemos que estes profissionais muitas vezes têm formações diferentes e depois realmente não é fácil no terreno sabermos quem é que tem a licenciatura, quem é que tem mestrado e em que áreas para fazer as funções que são determinadas nos quadros das instituições. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Passo agora ao Grupo Parlamentar do PSD, à Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Diretora-Geral da DGERT e dizer da parte do PSD, nós já tivemos a oportunidade de o dizer aqui várias vezes, este é um assunto que merece a maior importância globalmente a discussão das profissões em Portugal. Não é de agora, é um assunto que tem sido muito debatido nas várias legislaturas anteriores. Tive a oportunidade de participar, quer do ponto de vista das profissões regulamentadas ou a regulamentar, que aqui agora focamos, como no caso das profissões reguladas também tivemos de o fazer. Está, aliás, em discussão uma proposta de lei para alterar esse diploma e também por isso insistimos que talvez não fosse tão acertado assim juntar a Direção-Geral das Relações de Trabalho e o Sr. Secretário de Estado, porque, como prova aquilo que foi a intervenção que aqui nos deixaram, há várias questões que estão por resolver ou que não batem certo, desde logo com o entendimento que tem sido feito da lei. Mas, bom, aproveitemos o tempo que temos. E, já agora, não posso também deixar de dizer, fazer um cumprimento especial ao Sr. Secretário de Estado, porque o PSD não podia rever-se mais nesta ideia de garantir que não há, para além, obviamente, do princípio constitucional da liberdade de escolha, do acesso à profissão. Nós, aliás, tivemos essa discussão
sobre as profissões de primeira e de segunda e de incorrer nesse risco, nesse perigo, quando votámos contra as duas últimas ordens profissionais que foram criadas e que, na nossa opinião, violava claramente a lei que estava em vigor. O PSD foi contra, o Partido Socialista e o CDS-PP à altura viabilizaram, mas folgo por ver que o Sr. Secretário de Estado partilha daquilo que foi também a nossa linha de raciocínio no cumprimento estrito da lei e da Constituição. O que aqui nos foi transmitido pela Sra. Diretora-Geral não bate certo com o que está escrito na lei. Portanto, se calhar valia a pena percebermos melhor e não admira que, naturalmente, a APDASC, portanto, aqui especificamente no requerimento do Bloco de Esquerda, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento da Animação Sociocultural, mas, por exemplo, ainda há pouco tempo ouvimos também a Associação Portuguesa da Psicomotricidade na Comissão de Educação, que também pretende regulamentar a profissão. No diploma anterior a este de 2 de 2021, não estava a avaliação prévia da profissionalidade, porque de facto, é uma transposição de uma diretiva comunitária, e aquilo que, na altura, nós, ainda com a diretora anterior, a doutora Sandra Ribeiro, creio eu, nos foi dito, porque incumbia à Direção-Geral, à DGERT, fazer este acompanhamento, e é naturalmente um acompanhamento dinâmico, porque a sociedade está, de um modo dinâmico, a pedir que se regulamente, ou não, enfim, se agora, de facto, é uma ou outra ordem de discussão, que aqui também já foi exposto pelo Sr. Secretário de Estado, a pedir para que o assunto seja acompanhado. E o que nos foi dito foi que havia falta de pessoal suficiente para que houvesse uma comissão dedicada especificamente a este acompanhamento. Isto à altura. Entretanto, ela foi alterada e criou-se aqui uma outra situação. E nós compreendemos, porque de facto é uma questão dinâmica. Nós também recebemos esses pedidos das várias associações que vão pedindo para que se preste atenção à necessidade ou de regulamentar ou até de atualizar a regulamentação existente. Vimos isso em muitos casos de profissões a pedirem para ser reguladas, que não fazia sentido, mas que, de facto, a regulamentação que atualmente existe já não corresponde e já não dá resposta àquilo que são as necessidades dos profissionais. E este é um problema que eu, percebendo que não seja dos que atrai mais mediatismo, é um problema essencial para o funcionamento da sociedade portuguesa, porque estamos, em primeiro lugar, a escolher opções para responder, como se fizeram, como há pouco dizia, com algumas profissões reguladas, manifestamente contra o espírito da lei, manifestamente contra o espírito comunitário e também contra aquilo que nós queremos para a sociedade portuguesa. Não vou dizer que é contra a Constituição, não quero entrar por aí, mas que de facto nos leva a questionar esta questão da liberdade de acesso e escolha da profissão. E depois, temos aqui uma nova lei, e aqui também quero que fique claro, no limite, se ela é difícil de interpretar, devo dizer que o Partido Social Democrata se absteve na aprovação desta lei 2 de janeiro de 2021, mas independentemente disso, se o problema é que não estamos a conseguir interpretá-la, temos que saber interpretá-la, porque o que não podemos é continuar cada um de nós a dizer coisas diferentes com um acrescento aqui, que já foi referido pelo Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é a lei é clara quando diz que a Assembleia da República está limitada na sua intervenção legislativa a um parecer prévio. E, portanto, havendo uma limitação da nossa atuação enquanto órgão de soberania, nós temos que esclarecer o que é que está aqui a acontecer, porque no limite também é a nós, e bem, que recorrem os cidadãos. E o que a lei diz é que é preciso uma avaliação de proporcionalidade e também, na linha daquilo que disse o Sr. Secretário de Estado, é bom que haja, ou compreendemos que haja, porque para que sejam criadas barreiras ao exercício da profissão, tem que ser dito, e aqui é claro que tem que ser a área governativa setorial a fazer esta avaliação da proporcionalidade, é o que diz a lei no artigo 10º. A avaliação da proporcionalidade incumbe à área governativa setorial quando estejam em causa profissões a regulamentar, que é o caso. Isto é uma razão de ser. É preciso perceber se faz sentido ou não tornar aquela profissão regulamentada, se é preciso ou não, se faz sentido ou não, do ponto de vista da proporcionalidade, que ela passa a ter barreiras ao exercício livre da profissão. Portanto, nós compreendemos qual é o espírito que daqui decorre. O problema é que isto diz no artigo 10º e depois diz no artigo 11º que a avaliação da proporcionalidade realizada nos termos do artigo anterior está sujeita a parecer obrigatório a emitir pela DGERT, que deve ser emitido no prazo de 30 dias, contados a partir da data da recepção da avaliação da proporcionalidade, acompanhada do respectivo projeto ou proposta de legislação. Mas depois também diz no artigo 5º, no número 5, aliás, do artigo 11º, qualquer projeto ou proposta de legislação cujas disposições limitem o acesso à profissão regulamentada ou a regulamentar ou o seu exercício, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e pelos Governos Regionais, após o parecer referido no número 1. E volto a dizer que o parecer referido no número 1 é o parecer obrigatório a emitir pela DGERT. Ora, o que aqui diz,
para que se perceba o que a lei nos diz. O que a lei nos diz é que é preciso a presente lei procede à transposição relativa a um teste de proporcionalidade a realizar antes da aprovação da nova regulamentação, estabelecendo o regime aplicável à avaliação da proporcionalidade prévia à adoção de disposições legislativas que limitem o acesso à profissão regulamentada ou regulamentar. Isto é uma profissão que pretende ser regulamentada, portanto, a regulamentar. É preciso uma avaliação de proporcionalidade. Depois, o que nos vai dizer sobre a avaliação de proporcionalidade é que a avaliação prévia de proporcionalidade no artigo 10º é feita por quem? A avaliação prévia da proporcionalidade do artigo 4º, do número 4 do artigo 4 incumbe à área governativa setorial quando estejam em causa profissões a regulamentar, que é o caso desta profissão a regulamentar, pretende ser regulamentada e, portanto, cabe à área setorial governativa que, por sua vez, interage diretamente com a DGERT, que tem que emitir um parecer obrigatório no prazo de 30 dias para que também o Governo possa depois apresentar o diploma final. E, portanto, na realidade, tem que nos explicar o que é que não perceberam aqui desta lei e o que é que eventualmente não vos faz sentido, porque na realidade aquilo que nos disseram é que a avaliação prévia da proporcionalidade tinha de ser feita pela entidade que pretende ser regulamentada e em nenhum momento nesta lei isso diz, mas na realidade pensemos, independentemente até da clareza da lei, também não faz sentido que o diga. No limite, aquilo que a entidade faz, como fez com a Assembleia da República, é fazer-nos chegar o seu entendimento, porque é que nos vários critérios que tem de cumprir e que a lei dispõe, quer convencer-nos, a nós, Assembleia da República, ao Governo e aos vários intervenientes, porque é que ela deve ser regulamentada. Mas o que diz a lei é que a responsabilidade é do Governo, e vou terminar, Sra. Presidente, afinal, os 10 minutos sempre se justificavam, conforme o Grupo Parlamentar do PSD disse, mas vou terminar, mas o que diz a lei é não apenas o do Governo, e faz sentido que seja, porque estão a advogar em causa própria. Eles já entendem que devem ser regulamentados. Cabe, segundo a lei, ao Governo, à área setorial governativa, dizer se deve ou não existir essa barreira à profissão. É evidente que para a associação que o pede faz sentido, não é? Portanto, a avaliação prévia de proporcionalidade, como critério, nunca poderia ser o próprio a emitir, não é? Também não faz sentido que assim seja. Portanto, aquilo que pedia era, por favor, que comentassem isto, tentássemos perceber como é que podemos, no limite, resolver, porque há as pessoas que importa. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Calveias. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado de Trabalho, Sra. Diretora-Geral da DGERT, Sras. e Srs. Deputados. O Chega reconhece a importância do trabalho dos animadores sociais e a sua importância junto às populações, principalmente as mais vulneráveis. Nesse sentido, é urgente que o seu estatuto socioprofissional seja reconhecido, pois só assim poderemos evitar a instrumentalização dos projetos e do trabalho dos animadores numa lógica ideológica que atenta com o bem que é a cultura. Nesse sentido, pensamos também que deveriam ser ouvidas outras entidades, nomeadamente escolas profissionais, associações e federações culturais, a Associação de Municípios e Freguesias e o Ministério da Cultura. Uma vez que o Estatuto está dependente do estudo a ser efetuado pela área governativa setorial, conforme diz a lei, mas uma vez que a DGERT já reuniu com a associação em questão, pergunto quando vai a DGERT emitir o parecer e se ainda existem condicionantes para a emissão desse mesmo parecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Teríamos agora o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que não se encontra presente, daí que passe ao Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Alfredo Maia, e também Vice-Presidente desta Comissão. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado, a Sra. Diretora-Geral, os senhores deputados. Bom, o PCP não tem qualquer dúvida de que esta profissão deve ser regulamentada. E, por isso, nesse sentido, e que essa iniciativa cabe ao Governo. E justamente nesse sentido, em maio do ano passado, entregou e colocou à discussão, o que aconteceu em junho, uma proposta de resolução recomendando ao Governo justamente a regulamentação da profissão de animador socioprofissional. Desde logo em relação ao conteúdo funcional, às condições de acesso e à carreira,
incluindo quanto à formação, a definição da carreira e condições do seu exercício e também a definição da progressão e remunerações, ainda que isto seja matéria, naturalmente, do âmbito da negociação coletiva. Sucede que essa proposta de resolução que aqui apresentamos e que foi discutida em junho foi rejeitada com os votos contra do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal e com a abstenção do Partido Social Democrata e do CDS. Bom, julgo que é importante salientar a atuação destes profissionais em vários setores, incluindo organismos públicos, escolas, instituições privadas, incluindo IPSS, onde desempenham funções que não são apenas lúdicas nem de promoção cultural, mas que acabam por ser também da formação cívica e até de formação da própria personalidade, o que requer uma qualificação altamente exigente e significa uma responsabilidade extraordinária destes profissionais. Uma responsabilidade e uma qualidade profissional que naturalmente justifica a regulamentação desta atividade. Naturalmente que a regulamentação da atividade servirá também para prevenir ou pelo menos combater os fenómenos da precariedade, instabilidade, as condições salariais muito distintas, profundamente injustas muitas vezes, e a inexistência de carreiras. Trata-se, por conseguinte, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados, de uma situação de manifesta urgência e, portanto, considerando justamente que o Governo tenha a responsabilidade de, quanto mais não seja, estudar a possibilidade de regulamentar, a possibilidade e a necessidade de regulamentar esta profissão, urge fazê-lo e aqui mesmo fazemos esse apelo para que o faça sem mais demoras. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Agora, para terminarmos esta ronda pelos grupos parlamentares, tem a palavra o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda, presumo, para a contradita. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, nós não somos liberais e, portanto, para nós, a desregulação não é a medida da liberdade. Não temos uma leitura tão liberal do mundo que achemos que regulamentar qualificações, conteúdos funcionais, acesso a cargos de responsabilidade em IPSS comparticipadas pelo Estado e até definir regras sobre salários correspondentes a determinadas qualificações, não achamos que isso seja uma limitação da liberdade. Nós achamos que a liberdade, precisamente, muitas vezes, a liberdade se exerce a partir destas regras e, aliás, devo dizer que a interpretação liberal que faz da Constituição da República Portuguesa, creio que não está sequer sintonizada com o espírito dos constituintes. Mas é a minha opinião e a nossa opinião. Agora, independentemente da opinião diferente que possamos ter, porque o Governo pode entender que não deve haver profissões, que esta profissão não deve ser regulamentada, que se deve entregar às regras não escritas do mercado, a regulamentação do acesso, dos salários, do exercício da profissão. É uma opção legítima, nós discordamos, mas é uma opção legítima. Agora, independentemente dessa divergência que nós possamos ter, o que o Sr. Secretário disse aqui é que me deixou atónito. A lei diz, e vamos ler a lei, vale a pena ler a lei diz, no seu artigo 10º, como aqui já foi invocado, avaliação prévia de proporcionalidade, a epígrafe do artigo 10º. A avaliação de proporcionalidade referida no número 4 do artigo 4º incumbe, como já foi aqui dito, à área governativa setorial quando estejam em causa profissões a regulamentar. E o Sr. Secretário de Estado diz-nos, nós achamos que o Parlamento é que tem que fazer o estudo. Não é isso que diz a lei. Ponto final. Não há interpretação possível desta norma da lei
que faça incumbir ao Parlamento a responsabilidade por um estudo. Eu até admito que a lei poderia ser melhor se fosse isso, mas nós aqui não estamos a discutir quais são as alterações à lei que nós pretendemos fazer. Aliás, nunca nenhum deputado da Assembleia da República, de nenhum grupo parlamentar, quando nós estivemos aqui a discutir o projeto de lei que propunha um estatuto socioprofissional para os animadores socioculturais, ninguém aqui disse: sim senhora, mas aqui a lei diz que a responsabilidade do estudo é a área governativa setorial, mas a Assembleia pode fazer o estudo e não interessa a área governativa setorial. Nunca ninguém disse isto. E vem o Sr. Secretário de Estado fazer esta interpretação, que pode ser inventiva, mas é totalmente disparatada. Dizer-se que uma lei que diz que a avaliação prévia de proporcionalidade incumbe a área governativa setorial, quando estejam em causa profissões a regulamentar, que a Assembleia que faça o estudo, ou que a entidade que faça o estudo, isso não está na lei, Sr. Secretário de Estado. E o Governo tem que cumprir a lei. Pode ser contra, pode não querer fazer o estudo, pode, mesmo que haja um estudo, não querer regulamentar a profissão. Isso é absolutamente legítimo. O que não é legítimo é dizer-nos que a sua interpretação da lei é que, onde diz área governativa setorial, deve ler-se as próprias entidades ou o Parlamento. Não é possível isso. Quer dizer, em que planeta é que é possível ter a interpretação que o Sr. Secretário de Estado aqui nos deu de que a norma que diz a área governativa setorial inclui o Parlamento, se for o Parlamento a querer legislar? Se calhar tinha mais sentido. Se calhar esta norma da lei não faz sentido. E, claro, com certeza, a senhora Diretora-Geral também tem razão. A lei diz que a DGERT faz um parecer sobre este estudo. Não há dúvida sobre isso, mas a questão é, e quem faz o estudo? Não há dúvida também que é a área governativa setorial. Até pode haver uma discussão. A área governativa setorial é o trabalho, ou é também a educação, ou são os dois. Admito que haja essa discussão. Agora, dizer que é o Parlamento... É que o processo legislativo foi interrompido justamente porque o Parlamento não podia fazer o estudo de proporcionalidade. Foi por isso que nós interrompemos o processo legislativo, porque foi invocado, nomeadamente pelo Partido Socialista e também pelo PSD, que à luz da lei que, entretanto, tinha sido aprovada, e nós não tivemos grande argumento, porque é o que diz a lei, por mais que nós não achemos que seja adequado, o que diz a lei é que tem que haver uma avaliação prévia de proporcionalidade e que incumba a área governativa setorial. E, aliás, a linha A até fala, nos outros casos, no caso das profissões regulamentadas, fala também de uma avaliação que é feita pelas autoridades competentes, essas autoridades que são definidas por portaria dos ministros responsáveis. Certamente, não é uma portaria que vai dizer que a responsabilidade é do Parlamento, porque então estaríamos numa lógica legislativa completamente absurda. E por isso, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado tem a responsabilidade legal de fazer este estudo. Incumbe ao Governo fazer o estudo. Pode não querer fazer o estudo. Não pode é dizer que a lei remete para o Parlamento e que o Sr. Secretário faz essa interpretação, porque depois nós aqui no Parlamento, os grupos parlamentares fazem a interpretação de que nós não podemos enquanto não houver o estudo do Sr. Secretário de Estado. E isto é um puro jogo do empurra para que não se dê uma resposta às pessoas. Que se dê uma resposta às pessoas. Eventualmente, se o Sr. Secretário de Estado tiver razão, o estudo de proporcionalidade vai demonstrar o que é proporcional regulamentar ou o que é que não é proporcional regulamentar, com certeza. Provavelmente é esse o espírito do estudo, é dizer assim, não, tem que haver alguma regulamentação, porque nós temos que saber que há determinadas funções que têm que ser exercidas por animadores socioculturais, que, para ser reconhecido como animador sociocultural, tem que se ter o diploma de nível X nas universidades ou nas instituições que estejam reconhecidas como tal pelas instituições de ensino superior e pela agência de acreditação. Vai definir, por exemplo, se a questão que lhe pus, que a Segurança Social, que também é tutelada pelo mesmo Ministério, não resolve. Um animador sociocultural pode dirigir uma instituição? A Segurança Social, questionada sobre isto, pode ser diretor técnico de uma instituição, questionado sobre isto, a Segurança Social não responde. Não responde. E, portanto, há certamente aspectos que é preciso regulamentar e esclarecer. O Sr. Secretário de Estado pode ter uma visão diferente da DAP-DASC sobre
se são todos os que a APDASC entende, se são aqueles que o Bloco de Esquerda definia no seu projeto de lei, mas de certeza que há aspectos que é preciso regulamentar. E para nós sabermos quais é que são os aspectos e em que proporção é que eles devem ser regulamentados, precisamos de um estudo. E para termos um estudo é preciso cumprir a lei. E a lei diz que é o Sr. Secretário de Estado, isto é, que é a área governativa setorial. Se não é o Sr. Secretário de Estado, qual é a área governativa setorial? Esclareça. Não, mas não pode cruzar e dizer, não é nada comigo. O Parlamento que faça, isto é brincar com as pessoas. É brincar com as pessoas, é brincar com a lei e é brincar com o Parlamento. Porque nós não podemos avançar com a regulamentação porque nos falta o estudo. O Governo não faz o estudo e não se compromete com assumir as responsabilidades que a lei lhe incumbe. E não pode ser só, nós só fazemos estudo se a iniciativa da regulamentação partir de nós, não é isso que diz a lei. A lei não diz que o estudo é feito pela entidade que tem a iniciativa de propor a regulamentação. Se dissesse, tudo bem, nós encontraríamos uma forma de a Assembleia fazer o estudo. Estava resolvido. Votávamos aqui, se houvesse uma maioria, a Assembleia encomendaria o estudo, pedia aos serviços da Assembleia, enfim, teríamos que encontrar como. Mas não é isso, a lei não diz isso. E nós temos que cumprir a lei, nós e o Governo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Moura Soeiro. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Diretora da DGERT. Têm no total, para repartirem como entenderem, 40 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não vai ser preciso tanto tempo, mas, de qualquer forma, começo primeiro por responder eu, depois darei a oportunidade à Sra. Diretora-Geral de esclarecer algumas questões e depois, se ainda se justificar, voltarei a usar da palavra. Bom, eu vou começar por esta última intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, até porque, sendo o requerente desta iniciativa, convém deixar claro aquilo que disse na minha primeira resposta e também deixar claro um conjunto de pressupostos e de processos de intenção que o Sr. Deputado fez que vai-me perdoar, mas eu não posso deixar passar em claro. Eu não venho brincar com o Parlamento, eu não faço interpretações levianas, disparatadas, eu tenho o maior respeito pelos cidadãos portugueses, pela instituição parlamentar. Portanto, o Sr. Deputado José Soeiro é useiro e vezeiro em fazer esse tipo de insinuações, quando não mesmo de afirmações, com as quais, vai-me desculpar, eu não me sinto confortável e, portanto, o meu primeiro reparo é dizer que não me revejo, obviamente, nessa forma de colocar a questão. Divergências são legítimas, divergências são possíveis, nunca me verá ficar assintoso por questões de divergência política, ideológica ou outra, mas essa forma que o Sr. Deputado é useiro e vezeiro de utilizar, de fazer processos de intenção, far-me-á a justiça que eu nunca lhe os fiz e, portanto, ficará com quem os fez, que foi o Sr. Deputado. Nós não brincamos com a interpretação. E a prova de que é possível ter mais do que uma interpretação é que estamos cá hoje a ter este problema. Vamos ser claros. Se há um artigo 11º na lei e há um artigo 10º, é porque se procura destrinçar dois momentos diferentes. Não faria sentido, sob pena de serem redundantes, ter dois artigos. Portanto, começando pelo essencial, acho que já estamos todos de acordo, espero eu, que a DGERT, Direção-Geral das Relações do Emprego e do Trabalho, compete fazer apenas e dar um parecer depois de existir um estudo prévio. E que não é a DGERT a entidade primeira a ter que fazer esse estudo prévio. É verdade que o artigo 10º atribui à área setorial do Governo a elaboração desse primeiro estudo. Mas o pressuposto da nossa interpretação é de que isso é verdade quando é o Governo proponente. Se a iniciativa legislativa competir à Assembleia, ela deve ir instruída nos mesmos termos da lei, com os elementos que permitam fazer essas... Não faz sentido pôr o Governo a fazer um estudo sobre uma matéria sobre a qual não quer patrocinar essa iniciativa legislativa, precisamente porque não há um jogo de empurra. Essa é a questão. Faria algum sentido obrigar o Governo a promover um estudo sobre uma iniciativa legislativa que não quer patrocinar? Ou seja, o Governo seria obrigado a patrocinar uma iniciativa legislativa contra a sua vontade? Ora, no respeito, a lei tem que ser interpretada no quadro constitucional e das atribuições e competências. A Assembleia da República era o que mais faltava, de ter qualquer inibição de se lhe está acometida esta possibilidade legal de ser o órgão legislador por excelência, de ter que, digamos, se autocensurar na possibilidade de instruir o processo com um estudo. Peço desculpa, não é esse o nosso entendimento, e o nosso entendimento é que, quando isso acontece, depois a DGERT, sim, é obrigada a emitir um parecer para aferir se esse princípio da proporcionalidade está ou não reconhecido.
O exemplo que hoje aqui nos traz é bem elucidativo disso. Começa por esta questão prévia, que é quem é a área setorial responsável. O Sr. Deputado José Soeiro e os senhores outros deputados poderão ter o entendimento que entenderem. Eu digo-lhe já que o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social não entende que seja ele o responsável. E agora digo-lhe, vai querer que seja o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social a contactar os outros membros do Governo a dizer, bom, isto é com a cultura, ou isto é com a saúde, ou isto é com A, B, C. Obviamente que se a iniciativa legislativa, quem a está a acolher, que teve como base uma iniciativa cidadã, é um grupo parlamentar, eu julgo que não há nenhum dispositivo na lei que impeça o proponente de poder fazer acompanhar esta iniciativa dos elementos que permitam à DGERT concluir o processo e depois emitir o parecer. É este o nosso entendimento. Não é o outro. Aliás, não tenho por hábito esconder-me atrás de ninguém, mas dizer-lhe que este entendimento não é meu. Eu apenas o acolhi, o entendimento que, nomeadamente, a senhora Diretora-Geral já poderá explicar, que foi aquele que me foi explicado, que era o entendimento, nomeadamente da Direção-Geral e dos serviços do Ministério. Portanto, não fui eu que tive um momento de criatividade interpretativa da lei e entendi que era esse o entendimento. Eu limitei-me a acolher este entendimento. Mas, dito isto, eu não me escondo atrás de ninguém. Portanto, eu assumo plenamente a minha responsabilidade ao dizer que, ao acolher, é porque concordei com ele. E, portanto, não vejo, sinceramente, que até posso conceder que a lei poderia ter uma clareza maior nesse sentido e que, se calhar, deveria ter essa clareza. Agora, não vejo nenhuma razão para que a Assembleia da República, um grupo parlamentar, quando patrocina uma iniciativa legislativa, não o possa fazer munido daquilo que depois permite à DGERT intervir. O que não faz sentido, porque isso sim é um contrassenso, é obrigar o Governo a essa iniciativa legislativa, quando não é de sua vontade patrociná-la. Isto em doutrina. Depois, sobre este caso em concreto, não está em causa, e gostava de deixar isso muito claro a todos os grupos parlamentares que sublinharam a importância dos profissionais desta área, o Governo acompanha todos os grupos parlamentares nesse sentido. Ou seja, que não se leia em nenhum momento da minha intervenção qualquer menor consideração ou atribuição de importância a estes profissionais. Como tive a oportunidade de dizer na minha primeira intervenção, não há para nós nenhuma correlação entre importância profissional e profissão regulamentada. Mal seria se fosse esse o caminho. E não é uma questão de ser muito pouco ou nada liberal. É uma questão de que vivemos num mundo que o Sr. Deputado José Soeiro poderá querer ou não reconhecer, onde cada vez mais é difícil sequer nomearmos profissões. Nós já não estamos nos anos 50 e 60 em que tem um catálogo de profissões que as consegue nomear a todas. Hoje a maior parte das inserções profissionais nem sequer as consegue nomear, como sabe tão bem como eu. E são profissões que estão a reconfigurar todos os dias. Portanto, é difícil, julgo eu, que o caminho seja de tentarmos parar o vento e tentarmos criar silos regulamentares para profissões que todos os dias ao lado nascem novas inserções profissionais. Acho que é um caminho muito pouco útil, muito pouco produtivo e que em nada contribui para aquilo que queremos salvaguardar. O que não está aqui subjacente são questões, aliás, o Sr. Deputado José Soeiro misturou-as intencionalmente, que nada têm a ver com o estatuto dos profissionais. Questões de carreiras, questões de se são bem ou mal remunerados, questões de progressão. O que é que isso tem a ver com a questão da profissão ser regulamentada ou não? Peço desculpa, mas isso sim é que me parece uma interpretação muito criativa do que é a regulamentação e o que dita a razão da regulamentação de uma profissão. Mas gostava de lhe dizer mais. Eu não sou liberal neste sentido. Eu acredito, sim, no poder das políticas públicas da qualificação dos portugueses. E acho que o caminho que nós temos seguido, e julgaria que até nesse caminho estaria acompanhado pelo Bloco de Esquerda, é que o caminho correto não é por via de fazermos regras e mais regrinhas para limitar o acesso. É qualificarmos a população, dando-lhe os instrumentos para poderem estar devidamente apetrechados no exercício da atividade profissional. E é isso que nós temos estado a fazer, valorizando significativamente todas as áreas profissionais, fazendo um esforço de aumentar o nível de formação inicial, o nível de formação contínua, como julgo que é público e notório se recordar todos os estudos e todas as estatísticas que mostram o esforço que o país, não é este Governo, é que o país tem feito de forma significativa nos últimos anos. E esse é o caminho. Aliás, não é por acaso
que a lei também diz com base em que requisitos é que se pode condicionar o acesso a uma determinada profissão. E tirando a questão da capacidade jurídica, depois remete obrigatoriamente para questões apenas de qualificações. Porque esse é que é o caminho. Não é por regulamentarmos o exercício do acesso a uma profissão que julgo que estejamos a servir bem os nossos concidadãos. A criar mais uma inibição para que depois, nomeadamente, os mais jovens não possam a essa profissão aceder, porque como todos sabemos, e vamos ser claros, eu nestas coisas sou muito frontal, a regulamentação serve sobretudo aos grupos daqueles que já estão dentro. Nunca serve a quem está fora e quer entrar. E se isto é ser liberal, então eu sou liberal, porque é disso que estamos a falar. É de uma limitação de um exercício que não serve a quem está a querer aceder a uma determinada profissão e que não há, regra geral, grandes razões para inibir o acesso que não sejam razões, e assumo a palavra, corporativas. E essas nunca terão a minha visão, o meu acompanhamento, porque não é isso que me move. E depois, a seguir, estamos aqui à segunda, quarta e sexta a discutir isto, e à terça e quinta estamos a falar do problema do desemprego dos jovens, que não encontram inserção profissional, dos jovens qualificados que não encontram no mercado de trabalho, mas tivemos nos dias anteriores a fechar-lhes a porta, a criar formas deles não poderem aceder a um mercado dinâmico, livre, sim, livre, do mercado de trabalho. É disso que estamos a falar indiretamente quando estamos a falar de prosseguir este caminho de regulamentarmos todas e quaisquer profissões. Aliás, eu gostaria de perceber, se fosse esse o caminho, onde é que pararíamos? No entendimento que não ficou claro para mim. Então, em que condições é que não deveríamos regulamentar uma profissão? Façamos o exercício ao contrário. Que profissões é que, usando o argumentário que presidiu à exposição de motivos desta, que profissões é que, por base desse argumentário, não devem ser objeto de regulamentação? É que não me ocorreu nenhuma, mas porventura existirá. E por isso digo, estamos aí para um caminho que é profundamente perigoso, que é de estarmos a estratificar o mundo do trabalho em profissões de primeira, de segunda, de terceira, quando julgo que o caminho não é esse. E a lei é muito clara, e o espírito da diretiva e a sua materialidade também, e o espírito da Constituição portuguesa também, é de que o que deve presidir é, obviamente, o livre acesso. Só por razões muito excepcionais é que nós podemos e devemos limitar esse acesso ao exercício profissional. Bom, eu acho que sobre essa questão já deixei claro qual é o entendimento do Governo sobre este processo em concreto. Eu iria pedir à Sra. Diretora-Geral que esclarecesse o que é que deve ser um processo tipo para ele poder, no nosso entendimento, ser bem instruído e bem acompanhado e esclarecer as questões que alguns dos senhores deputados colocaram e que eu julgo continuam a carecer de esclarecimento. E se, porventura, no final deste processo, que chegámos à conclusão é de que há que clarificar a lei, apesar de ser recente, eu julgo que não há nenhum problema em que isso seja feito, a bem de todos e a bem da clarificação do acesso, nomeadamente, dos cidadãos portugueses ao exercício dos seus direitos, que é, em última instância, aquilo que nos move a todos. Muito obrigado. Senhora Diretora-Geral da DGERT, tem a palavra. Bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, muito obrigada. Antes de mais, queria dizer que eu penso que aquilo que foi também referido pela Sra. Deputada do PSD, dizer-lhe que, efetivamente, eu não disse, aliás, o que dissemos é coincidente. Portanto, à DGERT cabe emitir um parecer obrigatório sobre uma avaliação da proporcionalidade que caberá a alguém. Nos termos do artigo 10º. Parece que não andámos em caminhos distantes, não é? Portanto, pronto, diz que é a área governativa. Diz que é a área governativa. Também não me compete a mim, nem o diploma me dá a mim, mas, se me permitir, não permite à DGERT estar aqui a tentar delimitar a área governativa e setorial. Parece-me a mim, até por uma questão de bom senso, que o proponente de um diploma deve enquadrá-lo nos termos legais. Enquadrá-lo logo naquilo que é, permita-me, se faz favor, enquadrá-lo logo naquilo que é a base de uma regulamentação de uma profissão. É que, de facto, o projeto que chegou à DGERT para a emissão para efeitos de realização da avaliação da proporcionalidade que não nos cabe, não configura a regulamentação de uma profissão. Com efeito, o que consta daquele projeto que nos foi remetido é um estatuto para efeitos de carreira profissional. Porque me parece, como foi aqui também dito, nesta sede, que o que está aqui em causa
não são os motivos que estão subjacentes à Lei 2 de 2021, na regulamentação de uma profissão, mas são aqui questões relativas às condições de trabalho. Condições essas de trabalho que são transversais a todas as profissões. Eu diria até condições de trabalho que têm sido salvaguardadas através do nosso Código de Trabalho, que estão na agenda do trabalho digno e que existem instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que poderão ser outro meio ao dispor dos nossos parceiros para que possam, efetivamente, dar aqui melhores condições de trabalho. Eu elogio também aqui o que foi dito relativamente ao empenho, à dedicação, à qualidade do trabalho. Eu não duvido disso, mas nós temos que nos cingir ao âmbito da Lei 2 de 2021, que é aquilo que está aqui em causa. E, mais uma vez, eu reitero, à DGERT cabe, neste processo, a emissão de um parecer obrigatório sobre um estudo de avaliação de proporcionalidade. E, de facto, esta avaliação da proporcionalidade deve ter sempre na sua gênese um diploma que, neste caso, visa o acesso a uma profissão regulamentada. Ora, da avaliação que é feita deste diploma, nós estamos a falar de carreiras. Em momento algum se fala da profissão e depois de estabelecer a profissão, então falar aqui das categorias ou das carreiras. Não, partimos logo para o conteúdo funcional de carreiras. É isto que está no diploma. Não devia também, dar-vos aqui também uma nota, esta avaliação é feita, mas esta avaliação devia ser feita pelo proponente. E foi isso que eu transmiti à doutora Isabel Filipe. Foi explicada à doutora Isabel Filipe em setembro de 2021 que, mais do que uma profissão regulamentada, aquilo que se nos apresentava, se me permitir, era neste sentido. E, portanto, o que eu também disse não foi que a associação tinha que fazer o diploma. Eu disse é que cabia ao proponente adequá-lo aos termos da lei. Foi isso que lhe foi transmitido. Portanto, e no contacto que tive já este ano com a doutora Isabel Filipe, expliquei-lhe então o que é que dizia a Lei 2 de 2021 no que tange a competência da DGERT, as atribuições da DGERT. Foi isso que eu fiz e penso que não deixei quaisquer dúvidas. A doutora Isabel Filipe pareceu-me também esclarecida do papel aqui da DGERT. Eu penso que, resumindo, eu penso que estamos todos de acordo. O papel da DGERT é a emissão de um parecer obrigatório, no prazo legal, mas sobre uma avaliação da proporcionalidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Não sei se o Sr. Secretário de Estado ainda quer intervir, ainda tem tempo. Não, eu julgo que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que já ficou clara qual é a posição. Eu só queria reafirmar este compromisso que é, se há dúvidas, e dúvidas genuínas, pois que as esclareçamos. Eu percebo, e não faço essa atribuição de sentido, eu percebo que possa ter havido genuinamente essa interpretação diferente da nossa, do Governo e dos serviços do Ministério, de que a Assembleia da República, nos termos da lei, como o artigo está redigido, poderia sentir-se, digamos, inibida do exercício desse direito legislativo. Confesso que acho estranho, porque, obviamente, sendo a Assembleia da República o órgão legislativo por excelência, não há nenhuma lei ordinária que possa, obviamente, condicionar qualquer direito dessa natureza. E, portanto, a partir do momento que no nosso ordenamento jurídico constitucional isto é um poder de iniciativa que tanto pode ser tido pelo Governo, órgão executivo, como pelo poder legislativo, Assembleia, e que as iniciativas cidadãs têm eco normalmente através de um exercício peticionário que depois acaba por ser ou não acolhido por um grupo parlamentar em concreto, parecia-me claro que não havia nenhuma razão para que o processo não pudesse ser instruído pelo proponente e, quando se tratasse o proponente da Assembleia, dos termos devidos, para que depois a DGERT, em sede oportuna, se pronunciasse. Querer remeter para o Governo esta competência parece-me, sinceramente, desnecessário e um erro, porque, obviamente, o Governo não é uma questão de jogo de empurra, volto a sublinhar, mas, como todos compreenderão, este e qualquer outro Governo não irá nunca peticionar e tomar o poder de iniciativas das quais, manifestamente, não as deseja. E, portanto, não será, isso sim é que é criar um bloqueio que em nada é desejável. E, portanto, eu acho que a bem do funcionamento das nossas instituições e a bem dos interesses dos cidadãos, o que deve é ficar claro
claro aquilo que são os papéis que cada um tem que ter neste processo. E neste processo, o entendimento é que, se há uma iniciativa legislativa que tem origem na Assembleia da República, pois muito bem, evidentemente, é mais do que legítima, como é óbvio, como é evidente, e a DGERT pronunciar-se-á apenas e só sobre a questão de aferir esta questão da proporcionalidade. Nem sequer tem que fazer, como é evidente, avaliações de mérito ou de demérito relativamente ao conteúdo que presidirá essa iniciativa legislativa, porque a DGERT, enquanto serviço do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, não é essa as suas atribuições e competências. E por isso é que eu disse que tínhamos que separar as questões que são de natureza de fundo das questões que são de natureza processual. E, Sra. Presidente, portanto, deixar aqui a disponibilidade para que, se houver esse entendimento que carecemos desse esclarecimento, que se porventura passe por deixar claro a redação do artigo 10º de uma forma ainda mais explícita, não vemos, obviamente, nada em contrário. Prezamos muito a estabilidade legislativa, como julgo que todos prezamos à volta desta mesa, mas é evidente que o mecanismo de correção é algo que está sempre à nossa disposição. E, portanto, deixar muito clara essa questão em termos genéricos. Sobre esta situação em concreto, porque não queria, digamos, esconder o processo em concreto dos animadores socioculturais em torno de uma questão que é mais genérica, referir com toda a clareza que são profissionais que nos merecem todo o respeito, são altamente valorizáveis. Ainda agora, nesta situação recente que vivemos, tornou-se muito evidente a importância do seu exercício profissional. Em nenhum momento isso está em causa. Matéria diferente é saber se, para reconhecermos essa importância, temos que regulamentar o acesso ao exercício dessa profissão e torná-la uma profissão regulamentada. E aí digo com toda a clareza que o entendimento do Governo é não, e não é esse o caminho, sob pena, como digo, de não conseguirmos parar aquilo que naturalmente compreendemos e compreendemos, sobretudo, se continuarmos nesta lógica de que, voluntário ou involuntariamente, quase que estamos a criar a ideia nos cidadãos e nos grupos socioprofissionais que uma profissão regulamentada é melhor do que não regulamentada, uma profissão regulamentada é mais digna do que a não regulamentada, é mais importante, e acho que esse é um caminho, sinceramente, perigoso, porque não sei onde é que pararíamos e onde é que ficaria a linha, e, portanto, o nosso entendimento é que não é necessário a regulamentação para valorizar profissionais. Isso faz por via das qualificações, faz por via do reconhecimento social. Aquilo que tem que estar em causa quando se regulamenta uma profissão é o interesse público, e só o interesse público. E esse tem que ser medido não com o devido respeito pelos profissionais e pelos interesses dos profissionais, por mais legítimos que sejam, mas pelo interesse público medido por aqueles que vão ser os destinatários do trabalho desenvolvido por esses mesmos profissionais. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado Miguel Fontes. Fica então a sugestão para retificação, eventualmente, ou clarificação da Lei 2 de 2021. O Sr. Deputado José Moura Soeiro pede a palavra para que efeito? Sra. Presidente, queria sugerir, pôr à consideração da Sra. Presidente e dos grupos parlamentares, se seria possível, até porque a audição foi comprimida com o nosso consentimento, comprimida no sentido em que foi fundida as duas entidades, com o nosso e com o de todos, mas nós... mas com o nosso foi. O que eu queria propor, em suma, era que pudéssemos fazer uma terceira ronda de 2 minutos por grupo parlamentar. Queria pôr isso à consideração dos senhores deputados e das senhoras deputadas, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Com efeito, o tempo para os grupos parlamentares era de 10 minutos, foi reduzido para 8, e se houver unanimidade, não me oponho a uma segunda ronda, neste caso, de 2 minutos. Por isso, ponho à votação. Diga, senhor... Pronto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos, então, à segunda ronda. Assim terá a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela voz da Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. 2 minutos. Muito obrigada, Sra. Presidente. Apenas para agradecer a colaboração e os esclarecimentos, quer da Sra. Diretora-Geral, quer do Sr. Secretário de Estado, que acho que foram bastante importantes e profícuos, e com certeza vamos tirar daqui algumas conclusões.
e provavelmente também pedir, se for possível, alguma orientação, até mesmo para que seja possível outro caminho, como eu dizia há pouco, que não a regulamentação, para os efeitos que estão a ser pretendidos pela Associação. Ou seja, para o Partido Socialista, aquilo que nos parece que há aqui um equívoco. A Associação requer a regulamentação da profissão com objetivos que não estão na portaria e nem na diretiva para essa regulamentação. Por isso, efetivamente, o que nós aqui, grupos parlamentares e a Assembleia da República, poderá fazer para os ajudar é tentar que eles obtenham aquilo que eles pretendem, que é, no fundo, ter uma segurança a nível do trabalho, ter realmente as carreiras bem definidas, saber na formação inicial quem é que forma quem, saber quais são os quadros técnicos nos diversos locais onde eles podem desenvolver essa atividade e como é que podem criar esses quadros, uma vez que estamos a falar de profissões novas. E, efetivamente, para o Partido Socialista, aquilo que também é bastante apelativo é o facto da empregabilidade estar aqui em jogo. Ou seja, nós sabemos que o mundo avança, como disse o Sr. Secretário de Estado, e que há profissões que deixam de existir e há profissões novas que começam a aparecer. E é importante que todos os trabalhadores, e estamos a falar sobretudo dos mais jovens, tenham realmente um estímulo para se afirmar nestas novas áreas, porque muitas vezes as entidades patronais também não são devidamente assertivas aos acolher. E por isso eu desejava então, se fosse possível, uma palavra nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva. Tem agora a palavra, pelo Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Obrigada, Sra. Presidente. Agradecer estes 2 minutos. De facto, o assunto, além do mais, tem aqui alguma tecnicidade e nós já percebemos que quem nos esteja a ouvir e que nunca tenha pegado neste tema está completamente baralhado sobre tudo o que aqui foi dito. Portanto, de facto, talvez valesse a pena debruçarmos um bocadinho mais profundamente sobre o tema. E sobre aquilo que aqui foi dito, eu quero deixar 2 notas, aproveitando estes 2 minutos. A primeira é para relembrar, porque temos estado a ultrapassar este número do artigo 11º, no parecer sobre a avaliação da proporcionalidade, que diz que qualquer projeto ou proposta de legislação cujas disposições limitem o acesso à profissão regulamentado ou regulamentar, seria o caso de um projeto deste género, ou o seu exercício, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo Governo da República, pelas Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas e pelos Governos Regionais, após o parecer da DGERT. Portanto, mesmo que a Assembleia da República quisesse ter iniciado esse debate ou essa discussão, não o podia ter feito, porque estava sempre necessitada do parecer prévio da DGERT. Compreendemos isso. Foi, aliás, esse o entendimento que teve o Partido Social Democrata, nomeadamente não aceitando a proposta do Bloco de Esquerda à luz desta lei, e que teve o Partido Socialista, nomeadamente, não aceitando, o que significa que esse foi o entendimento maioritário da Assembleia da República, de que não cabia à Assembleia da República, porque ela própria aprovou uma lei que se limita nas suas competências, não cabia à Assembleia da República, porque a lei não lhe permite isso, e está cá de forma claríssima. Volto a relembrar que o Partido Social Democrata se absteve nessa transposição diretiva, que entendemos que, naturalmente, deixa aqui, como agora se prova, uma lei que suscita muitíssimas dúvidas na forma como é aplicada, e por isso, e creio que é aquilo que faz mais sentido, e também, pegando naquilo que foi a abertura manifestada pelo Sr. Secretário de Estado relativamente a este tema, aquilo que nos parece que tem de acontecer é uma clarificação, vou terminar, Sra. Presidente, desta lei. O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata procederá à compreensão desse vazio numa lógica de alteração legislativa, e aquilo que esperamos é que o Partido Socialista, sendo ele também parte, e sendo, aliás, o partido maioritário da Assembleia da República, perante isto e o próprio entendimento que fez anteriormente e que nos impediu, enquanto Assembleia, de avançar, enfim, seja receptivo a esta alteração legislativa que queremos, todos aqui percebemos que se impõe e que apresentaremos à Assembleia da República. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada Joana Barata Lopes. Sr. Deputado Jorge Calveias, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. A lei diz que a área governativa setorial obrigatoriamente tem que fazer o estudo. O Parlamento não tem nem pode legislar sem a avaliação prévia da lei da proporcionalidade. Já sei que o Sr. Secretário de Estado vai também acusar o Chega de ser useiro e veseiro disto e daquilo, mas o que parece é que o Governo, e neste caso a Secretaria de Estado, não quer ou não está interessado em cumprir a lei.
disse. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Calveias. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Diretora-Geral, eu serei muito breve, desde logo, para salientar aqui 2 ou 3 aspectos que me creio fundamentais. O primeiro é que eu sou sensível ao argumento relativo às questões da liberdade de acesso às profissões, aos problemas que se colocam, nomeadamente aos jovens, e ao risco de pelo menos a forma como é feita alguma regulamentação, constituir, de algum modo, um entrave ao acesso à profissão. Em todo o caso, gostaria de salientar que há profissões, nomeadamente como esta, em que é necessário prevenir, para além da responsabilidade e da qualidade exigíveis ao exercício da função, prevenir também, o que significa uma responsabilidade equiparável ao interesse público, é importante igualmente prevenir e garantir a autonomia do exercício da profissão face, nomeadamente, ao empregador. E nós sabemos, nesta como muitas outras profissões, a tentação que os empregadores têm de se imiscuir naquilo que é a autonomia técnica e até muitas vezes científica do exercício dessa profissão, donde encaro como vantagem a existência de um mecanismo de regulamentação que previna esse risco, sem embargo, em sede de negociação coletiva, essa garantia ser reforçada. Finalmente, em relação à necessidade da clarificação legislativa que aqui foi aduzida por vários dos intervenientes, incluindo o Sr. Secretário de Estado, pois encaramos com a maior expectativa os esforços que terão que ser feitos nesse sentido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. E para terminarmos esta segunda ronda e última, tem a palavra o Sr. Deputado José Moura Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós temos sido muito críticos dos entraves e das desigualdades que existem e até dos abusos, por exemplo, das ordens profissionais e das limitações que colocam ao exercício de determinadas profissões. Mas aqui há claramente áreas em que não existe nenhuma definição de regras e que coloca problemas concretos à animação sociocultural. E isso mesmo foi reconhecido por todos os grupos parlamentares quando ouvimos aqui a Associação dos Profissionais da Animação Sociocultural. E sem prejuízo de que é óbvio que há matérias que são do domínio da contratação coletiva, sempre o dissemos também nestas audições. Mas isto não significa que não haja espaço para uma regulamentação do nosso ponto de vista. Eu penso que esta audição teve o mérito de clarificar a posição do Governo. O Governo é contra a regulamentação desta profissão. É uma posição legítima, não é nossa, não é da Associação. Nenhum partido foi tão claro sobre isso em nenhuma das audições, em nenhum processo. Nenhum partido, recebendo a Associação, disse nós somos contra a regulamentação. Mas o Governo tem esse mérito, é contra, e já clarificou que está contra essa regulamentação. E, portanto, a aprovação de um estatuto socioprofissional nos termos em que nós o propusemos. Agora, vamos ter aqui um acordo grande sobre esta matéria, Sr. Secretário de Estado. Nós também consideramos que a lei fazer depender a possibilidade de discutir um projeto de lei na Assembleia da República de um estudo feito pelo Governo, que é um erro. Nós concordamos com isso. O problema é que o projeto de lei do Bloco de Esquerda, a sua discussão foi interrompida na Assembleia da República, porque todos os partidos, incluindo o Partido Socialista, disse está aqui a lei da regulamentação e diz que é preciso haver um estudo e que esse estudo tem que ser feito pelo Governo. E nós tivemos que reconhecer que havia uma certa razão, que havia razão nesse argumento, porque o problema da lei não é que ela seja ambígua. Se ela fosse ambígua, talvez isso não fosse um problema. O problema da lei é que ela é explícita. O artigo 10º, eu termino, Sr. Presidente, mais 30 segundos. O artigo 10º diz explicitamente que a competência é da área governativa setorial, ou da área, esqueci a expressão. E, portanto, nesse sentido é que eu digo, e repito, Sr. Secretário de Estado, faça-nos então chegar qual é a base
interpretativa, em que artigos, em que jurisprudência, em que elementos é que se fundamenta para dizer que, apesar de ser explícita, a Assembleia poderia fazer esse estudo. Porque nós não vemos fundamento para essa interpretação, infelizmente. Obrigado. Mas achamos muito bem, termino, Sr. Presidente, achamos muito bem, então, que se altere a lei para que a Assembleia da República não tenha este entrave e para que a Assembleia da República possa, então, fazer essa discussão e vermos se existe uma maioria para avançar com o Estatuto Socioprofissional Obrigado, ou se não Sr. existe e como é que podemos fazer. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado e à Sra. Diretora-Geral da DGERT. Têm 10 minutos no total. Muito obrigado, Sr. Presidente. Julgo que não vamos precisar de tanto, porque já foi claro, agradecendo ainda assim, obviamente, esta última ronda de intervenções. E dizer o seguinte, eu acho que agora até ficou bastante mais claro, porque, e agradeço à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, ao chamar a atenção, e muito bem, para o número 5 do artigo 11º, que de facto remete para o número 1, mas o número 1 do artigo 11º. Ou seja, sobre isso não há dúvidas, e agora caso já para ser rápido, com a intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, de facto faz depender de um parecer obrigatório prévio, o parecer da DGERT, e esse entendimento continua a ser o mesmo do Governo e faz sentido. Mas não é desse que temos estado a falar. Estamos a falar daquele que está conferido e está estabelecido no número 10, no artigo 10º, quando diz que a iniciativa legislativa tem de ser acompanhada de um estudo prévio que depois sobre o qual a DGERT se vai pronunciar. E esse é que eu acho que resultou aqui um consenso que deve ficar claro que, obviamente, uma questão de bom senso, digo eu agora, legislativo. Se a iniciativa legislativa tanto pode caber ao Governo como pode caber à Assembleia da República, deve ser aquele que toma a iniciativa que deve instruir o processo e acompanhá-lo com os elementos que permitam, nos respeito pela lei, depois essa avaliação da DGERT ou abrigo do artigo 11º se fazer. O que eu acho é que houve uma confusão, no meu caso, genuína, e não a qualifico de outra forma, entre o que está previsto no artigo 10º e o que está previsto no artigo 11º. E acho que esta sessão foi muito útil e cumprimento o Bloco de Esquerda pelo seu agendamento, porque me permitiu clarificar esta situação. Ainda em jeito de clarificação, também já agora, e do rigor dizer que nesta sessão legislativa e nesta legislatura ainda não houve nenhuma iniciativa legislativa. E, portanto, nós estamos, permitam uma expressão, por simpatia, a discutir com base numa continuidade histórica, que obviamente é real, não a vamos artificializar, mas do ponto de vista estritamente formal e legal, não há nenhuma iniciativa nesta sessão sobre a qual o Governo tenha sido chamado a pronunciar-se. Não, é só, uma vez que depois estas sessões, e bem, se merecem a atenção, nomeadamente dos interessados, que esta posição fique clara, e é só nesse sentido que o estou a referir, não é para me refugiar, como digo, atrás de nenhuma formalidade. É assim, substantivamente, não houve ainda nenhuma iniciativa. Se houver, cá estaremos. Quanto à clareza do Governo, sim, porque, como digo, nós temos de ser claros, e acho que devemos ser claros naquilo que pretendemos. E o que nós pretendemos é, obviamente, um mundo do trabalho com regras, um mundo de um trabalho em que todos sejam valorizados e dignificados, independentemente de pertencerem à profissão A, B ou C. Por isso estamos tão empenhados, como julgo que estarão todos os grupos parlamentares e os senhores deputados, em concluirmos e vermos com expectativa agora a conclusão dos trabalhos parlamentares sobre a agenda do trabalho digno e sobre aquilo que está subjacente relativamente em matérias, sim, onde se joga muito do futuro do trabalho em Portugal. Neste caso, em concreto, entendemos, com toda a clareza, de que o caminho não é este e que, aliás, não é nenhuma novidade. Essa clareza está vertida no programa do Governo que foi apresentado à Assembleia da República no início da sessão legislativa, com a mesma clareza com que eu estou a dizer aqui nesta sessão. O nosso entendimento do Governo é de que, obviamente, o caminho não é por fazermos uma regulamentação de toda e qualquer situação profissional, sob pena, como digo, de não sabermos aonde é que paramos e onde é que faz sentido ou deixa de fazer sentido essa mesma regulamentação. Relativamente às questões que foram colocadas, nomeadamente pela Sra. Deputada Cristina Mendes da Silva, então, se não é aqui, em que outros instrumentos,
Só lembrar que também, para além da Agenda de Trabalho Digno, há, nomeadamente, uma valorização do Governo muito assumida dos mecanismos da contratação coletiva e dos instrumentos de relação coletiva de trabalho. Aliás, relembro, julgo que seria desnecessário que, por muito que às vezes não se queira reconhecer em alguns setores essa realidade, essa foi uma dimensão que presidiu e enquadrou não o espírito, mas a materialidade do acordo celebrado com os parceiros sociais em sede de concertação social, ao fazer depender, por exemplo, questões como um benefício fiscal em matéria de IRC, não apenas à lógica dos aumentos remuneratórios que aí estavam previstos, mas também ao facto de serem acompanhados pela promoção dessa contratação coletiva dinâmica. Isso é uma condição de acesso. Isto, mais claro do que isto, sobre a importância que atribuímos à contratação coletiva, não poderia haver. E, portanto, estamos perfeitamente tranquilos e confortáveis com esta discussão, porque entendemos que há muitos outros instrumentos onde estas matérias podem e se devem, digamos, explicitar e se podem desenvolver, que não passam necessariamente por uma lógica de exclusiva regulamentação das profissões, que este é o nosso entendimento. Se e quando houver uma iniciativa legislativa, obviamente, a DGERT, nos termos da lei, se for a Lei 2 de 2021, não deixará de, nos 30 dias que a lei lhe atribui essa incumbência, de emitir esse parecer sobre sim, obrigo do artigo 10º, sobre o artigo 11º, se ele vier, digamos, instruído com esse estudo prévio que deve presidir à iniciativa legislativa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada também. Termina aqui esta audição conjunta, que, pelo menos para mim, foi extraordinariamente esclarecedora. Acho que valeu a pena ter-me-la feito. E assim agradecer ao Sr. Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e à Sra. Diretora-Geral da DGERT, Ana Olim, terem vindo e terem-nos, de facto, iluminado o raciocínio com as exposições que aqui fizeram, e também às senhoras e aos senhores deputados, as vossas intervenções. Continuamos a nossa reunião dentro de 5 minutos.